Beleza, alunos, estamos aqui novamente. Hoje é aula de matemática e o assunto é sistema de numeração decimal. É um assunto muito importante que esse assunto, quem não conseguir compreender direitinho, procure outras fontes, procure o livro, procure outros vídeos na internet, porque em matemática esse assunto é o início de tudo. Se eu não compreender esse conteúdo, eu não compreendo contas, eu não compreendo nada de matemática, porque eu estou falando de como funcionam os números que nós usamos no dia a dia. Se eu não entendo como funcionam os números no dia a dia, eu não vou conseguir aprender nada em matemática. O nome do nosso sistema é chamado de numeração decimal. Eu tenho aqui a palavrinha decimal, é a palavrinha mais importante aqui, ela está até em vermelho. Ela explica como funcionam os nossos números. Esse 10 vem de 10 e esse 10 vem de 10 dedos, ou seja, os números que nós usamos, eles foram criados baseados nos dedos que nós temos na mão. Até facilita na hora que nós vamos fazer alguma continha, mentalmente não conseguimos, usamos sempre os dedos, né? Isso é comum com os alunos menores. Então, historicamente, saibam disso, que o nome do nosso sistema de numeração é chamado de decimal. Esse 10 vem de 10, que foi baseado na quantidade de dedos que temos na mão. E os números que nós usamos são os números que vão de 0 até 9. Então, de 0 até 9 eu tenho 10 números, eu tenho 10 dígitos. Com esses 10 números eu posso formar qualquer número no mundo, né? Qualquer número que eu pensar, eu consigo fazer com esses números. Por isso que eu disse que isso aqui é a base de tudo. Eu estou entendendo, eu tenho que aprender como funcionam os números na nossa linguagem matemática. Existem outros tipos de sistema de números, só para vocês perceberem, né? Existem os números chamados binários. Esse bi vem de 2. Por que 2? Porque nesse sistema só é usado dois números. É usado o número 1 e é usado o número 0. Esse sistema binário, ele é usado nos computadores, nos celulares. Tudo que é digital hoje em dia usa esse sistema chamado binário. Por isso que o computador é muito rápido ao fazer quando se faz um cálculo, porque ele só trabalha com dois números. Ele não precisa decorar mais números, ele só trabalha com dois. Então ele consegue fazer cálculos muito, muito rápido. Um outro sistema que nós sabemos intuitivamente é o dos relógios, que é chamado de sexagesimal, porque ele usa uma base chamada 60. Quando eu olho a hora, eu vejo os minutos vão até 60, né? Os segundos vão até 60. Então é chamado de sexagesimal porque é baseado na base 60. E o que importa para a gente nessa aula é o sistema de numeração decimal. Não esquecendo que decimal vem de 10, que esse 10 foi baseado na quantidade de dedos que temos na mão. E o que mais dificulta para o aluno quando ele está iniciando na vida escolar é entender isso aqui, ó, que o número ele tem um valor diferente dependendo da posição em que ele está. O número em um lugar ele tem um valor, se eu colocar esse número em outro lugar ele vai ter um outro valor. Graficamente ele é o mesmo número, mas o valor que ele representa é outro. Eu vou dar um exemplo aqui, ó. Vou dar um exemplo de idade. Eu tenho aqui, ó, eu acredito que na sala tem alunos com 12 anos.
eu tenho o dígito 1 e o dígito 2. Nessa ordem aqui, eu tenho o valor 12. Valor 12, dígito é uma coisa, valor é outra. Eu tenho o valor 12. Se eu pegar esses mesmos números e colocá-los em posições diferentes, o 1 passa para o final, né? E o 2 passa para o começo. Formei um outro número. Aqui era 12, aqui é 21. Perceberam? Fiquem atentos a isso. O número, ele, quando muda de posição, ele muda o seu valor. Um outro exemplo aqui baseado na idade da nossa cidade esse ano. 58 anos. Eu tenho aqui o número 5, o número 8. Desse jeito aqui, ele forma o número 58, que é a idade de Lagoa d'Anta em 2020. Se eu pegar esses números, ó, o 8, que estava no final, vem para o começo. O 5, que estava no começo, vem para o final. Formei um outro número. Perceberam que de 58 formou agora 85. Novamente, prestem atenção que o número, quando muda de posição, ele muda de valor. Isso é o que nós vamos ver agora bem detalhadamente. Uma coisa que a gente tem que aprender é que os números, eu sempre, quando eu vou trabalhar ele, eu sempre leio ou vou escrever aqui, ó, da direita para a esquerda, nessa direção aqui. Quem ainda não entende o que é direita e esquerda, a maioria das pessoas usa a mão direita para escrever. Então, a mão direita é aquela em que eu escrevo os números, eu sempre vou ler nessa posição, eu vou escrever dessa forma, para mim entender esse conteúdo. Eu vou pegar aqui como exemplo o 2. Se eu pegar o número 2 e colocar aqui, ó, nessa posição, lembre-se que eu começo sempre aqui, ó, da direita para a esquerda. Quem faz o contrário vai dar tudo errado. Se eu pegar o número 2 que estava aqui e colocar nessa posição aqui, ó, nessa casinha chamada de unidade, ele vai ter um valor 2, que é o normal que eu conheço, né? 2. Só que quando eu avanço o 2, eu avanço o 2 para essa casa, eu vou pegar o 2 e coloco nesta casa aqui, ó, que é dezena, ele vai ter um outro valor. Anteriormente aqui ele valia 2, quando eu coloco ele aqui na casa das dezenas, ele vai ter um valor 20. Perceberam que o 2, ao mudar de posição e ir para um outro lugar, ele mudou o seu valor? E se eu pegar esse mesmo 2 e colocar nessa casinha aqui, ó, na casinha das centenas, ele terá um outro valor. Aqui é 2 centenas, que é o equivalente a 200. Deu para entender essa parte, gente? Que o número, dependendo de onde ele estiver, seja na casa das unidades, das dezenas ou das centenas, ele vai ter um valor diferente. E com isso, nós aprendemos outra coisa. Aqui na casa das unidades, eu vou sempre ter valor que vai de 1 até 9. Sempre aqui vai ter 1 até 9. Quando eu avanço, o 2 aqui na casa das dezenas formou 20. Mas eu posso formar valores aqui, ó, nessa casa que vai de 10 até 90. Nessa casa aqui eu sempre vou ter números que eu vou ler, que vai estar entre 10 e 90. Avanço novamente.
Quando eu estou aqui na casa das centenas, eu consigo formar números que vai de 100 até 900. Deu para compreender até aí? Vamos ver agora uma partezinha da atividade, né? Para ficar melhor encaixada a nossa mente. Não esquecendo, quando a gente tem dúvida, é importantíssimo aprender também a pesquisar, né? Porque na faculdade o que mais você aprende é pesquisar, então é bom se acostumar desde agora. Se eu pegar aqui, eu vou pegar esse número e vou decompor. Decompor é quebrá-lo, né? Eu vou pegar cada número que está aqui, e vou dizer o valor dele, dependendo da posição em que ele está. O 4, como está aqui nas unidades, eu vou ter 4 vale 4. O 3 está na posição das dezenas. Lembrem que nas dezenas eu formo números de 10 até 90. Se o 3 está nessa casa, qual é o valor? O 3 está na casa das dezenas, então eu consigo formar o número 30. O 2 está na casa das centenas, então eu tenho duas centenas. As centenas eu formo números de 100 até 900. Se eu tenho aqui um 2, então 2 centenas é o equivalente a 200. Deu para compreender, né, gente? Qualquer coisa, só ver o vídeo novamente. Não entendeu? Procura um outro vídeo com outra metodologia. Sempre quando eu vejo mais coisas, a minha mente vai aprendendo melhor. Mais um exemplo aqui, eu tenho o número 121. Este 1 aqui, ele está na casa das unidades, então ele vai valer 1. O 2 está na casa das dezenas, então eu tenho 2 dezenas. Lembre que nas dezenas eu formo números de 10 até 90. Se eu tenho o 2 aqui, então eu vou ter 20 unidades. O 1 está na casa das centenas. Eu tenho uma centena. As centenas vão de 100 até 900. Se eu tenho o número 1, então eu vou ter 100 unidades. Deu para entender, né? Vamos ver mais um outro número. Eu tenho aqui o número 345. Vou decompô-lo. Se eu pegar o 5 está na casa das unidades, então eu vou ter 5 unidades. O 4 está na casa das dezenas. A casa das dezenas eu consigo formar números de 10 até 90. Se eu tenho aqui um 4, se eu tenho 4 dezenas, eu vou ter que número nessa posição? Eu vou ter o número 40. E o 3? O 3 está na casa das centenas. Na casa das centenas eu consigo formar números de 100 até 900. Então, se aqui eu tenho 3 centenas, que é o equivalente a 300 unidades. Deu para perceber, né, gente? Não esqueçam, qualquer dúvida vocês procurem outros vídeos. Tem muitos vídeos legais aí na internet. O importante é aprender e pesquisar, gente. Aprendam a pesquisar. E por hoje é só. Eu vou deixar dicas lá no grupo para vocês pesquisarem no livro, em qual a página que está esse conteúdo no livro, e deixar também uns links para vocês pesquisarem em outros canais. É isso aí, gente, e até a próxima.